tem quem mais que comentou, aí teve alguém que fez uma pergunta, acho que foi o Márcio, né? Ele perguntou se a linguagem corporal ou a hipnose não verbal, na ausência das palavras, até que ponto podem mudar a mente e persuadir as pessoas. Márcio, na PNL, inclusive eu quero convidar, Márcio, você a fazer uma coisa agora, né? Porque na PNL a gente diz que o verbal é 7% da comunicação. O impacto do tom de voz é 38%, é muito maior do que as palavras, e a linguagem não verbal 55%, muito maior do que o tom de voz, ou seja, as palavras são 7% da nossa comunicação. Ô Márcio, inclusive a Angélica, se quiser fazer, até o Roberto também, se não estiver ocupado aí, quiser fazer, um exercício muito simples para entender isso. Pensa primeiro em alguém te dizendo eu te amo, só que em um tom irônico e até tom de escárnio. Imagina isso na sua mente, a frase eu te amo, só que no tom irônico, de escárnio, como se estivesse zombando. Podem fazer isso agora. Ok. Agora, pense em alguém, pode ser até um xingamento ou alguma coisa nesse sentido, seu filho, alguma coisa que vocês escolham, mas num tom agradável, amigável e talvez até amoroso. E diga essa frase para vocês na sua mente, mas com esse tom agradável, amigável, talvez engraçado, amoroso, e perceba o impacto. As palavras são 7%. O tom de voz gera muito mais impacto do que as palavras, né? E dependendo de como você usa o tom de voz, sua linguagem não verbal, você vai gerar um impacto muito diferente nas pessoas. Então, Márcio, sim, a linguagem não verbal, né, a hipnose não verbal pode sim gerar um impacto muito grande, inclusive muito maior do que as palavras. E as palavras, elas ganham significado através do tom de voz e o não verbal que a gente utiliza. Né? A Virginia Satir, grande terapeuta, ela fala: o único instrumento que eu tenho para ajudar as pessoas a sair de depressão, a superar as suas limitações, são as minhas palavras, os meus gestos e a minha linguagem não verbal. É tudo que eu tenho para ajudar as pessoas. Né? E é através disso, né, que a gente comunica com as pessoas, com o inconsciente das pessoas. Né? O Milton Erickson às vezes não dizia nada e fazia um impacto gigantesco em quem estava ouvindo ele, inclusive, às vezes falando uma palavrinha. Uma vez o Jeffrey Zag, ele conta muito essa história, né? Ele disse que quando ele conheceu o Milton Erickson, ele recebeu uma carta, né, do Milton Erickson, ele gostou muito da carta e foi conhecer ele pessoalmente. Quando ele foi conhecer o Milton Erickson, ele entregou o presente do Milton Erickson. Aí o Milton Erickson, ele foi pegar o presente, só que ele parou, olhou pro presente, olhou pra mão dele, olhou pro presente, olhou pra ele, olhou pro presente, e ficou nisso um tempo. E aí o Jeffrey Zag falou que ficou paralisado, né? E aí o Milton Erickson falou: algo está emergindo. Então ele usou todo o não verbal, criou todo um clima e depois com a palavrinha gerou toda uma representação interna, né, que foi muito marcante para o Zag, e depois o Zag virou um dos maiores hipnoterapeutas ericksonianos. Então o não verbal influencia muito e a gente começar a perceber também o não verbal das pessoas, né, às vezes só de andar na rua e você vê uma pessoa com não verbal cabisbaixo, você já sabe que a pessoa não está em estado legal, e o estado não verbal, às vezes a postura mais elevada, né, o jeito dela, você já sabe que a pessoa está acessando um estado interno bom, né, e a gente não comunica nada até quando a gente não usa, corrigindo, a gente sempre comunica algo até quando a gente não usa as palavras, né, então... Posso dizer onde é que está o verbal? O som do Luan tem que ligar, para não dar erro. Desativa o Luan. Todos nós já passamos por comunicação não verbal. Se eu fizer uma cara de mãe e fizer assim, vocês tudo vão olhar para lá. É a maior comunicação verbal que nós temos, é a primeira, é a mãe. Todo mundo sabe, vai apanhar. Então, essa comunicação não verbal é desde que a gente nasceu. Isso existe. A mãe olha feio, aquele pai que olha feio, a criança já se amedronta, o professor. Então, nós estamos, sim, acostumados com essa comunicação não verbal. Agora, o que a PNL dá? Para quem está aprendendo, é observar isso. Torna-se uma coisa tão corriqueira nós fazermos os gestos, a fisionomia, a postura, como eu expliquei, a postura da moça, né, com as mãozinhas entre as pernas.
acuada, o ombro. Então, ela estava totalmente acuada, ela estava se sentindo pequena, menosprezada. E eu fui obrigada, e chegou uma hora, ela abriu o peito, colocou as mãos para cima, ela se abriu para o mundo. Então, a comunicação não verbal existe desde que a gente sai do ventre da mãe. Então, não tem um grande mistério. O que a PNL nos dá é entender essas comunicações. E aí a gente já vai, como você falou, você vai na rua, você vai ser atendido por uma pessoa, você já sabe se aquela pessoa está simpática, não está simpática para te atender. Você vai a um banco, as pessoas que estão na fila, você já sabe identificar quem é que está nervoso, quem é que não está. Isso é geral. Quer ver os homens identificarem a comunicação verbal? É quando a mulher está em TPM. A cara, o gesto da mulher mudou completamente. E esperto é o homem que consegue compreender a nova característica que ela está naquele período de TPM e não precisar nem falar o que você tem, amor. Não tenho nada. Eu estou de TPM. Aí vai arranjar confusão. Então, o homem ou a mulher que compreendem essa forma do corpo de falar, e depois então vem as palavras, é um aprendizado incrível. Porque eu vejo isso com meu filho, quando ele chega em casa, a postura dele de sentar e de se posicionar com o prato e começar a pegar a comida, eu sei, está com problema no serviço. Ele veio almoçar do serviço e está com problema. Então, eu já vou levando a conversa para outro tema, até que ele começa, nossa, mãe, hoje lá no serviço aconteceu assim, assim, estou aborrecido e tal. Dependendo da postura dele, eu sei como é que ele está. Por quê? Isso é treino. É um treino que a PNL nos dá, nos ensina a fazer. E a quem consegue realmente ir compreendendo isso, fica muito mais fácil. Você bater o olho na pessoa, você consegue ler a pessoa. A pessoa não precisa nem falar. E aí algumas colegas dizem que eu sou bruxa. Tu é bruxa, como é que tu sabe que eu estou assim? Eu falo, o teu corpo me falou. A forma como você sentou, a forma como você se dirigiu a mim, a forma falou mais baixo, timbre de voz diferente, as expressões, né? Como você falou, né? Fala um eu te amo jocoso. Eu costumo na fisioterapia, quando o fisioterapeuta fazendo algum exercício acaba me machucando, né? Porque dói. Aí eu olho para o fulano, você sabe que eu te amo? Aí ele falou, sei, já está me xingando. Então ele sabe que aquele eu te amo, eu estou ofendendo porque ele me machucou na hora do exercício. Então, a minha fisionomia não condiz, não tem congruência com o que eu estou falando. Então, ele sabe que a minha fala é uma e a minha expressão é outra. Então, eu acho que é justamente isso que o Luan está nos passando, essa questão do nosso corpo falar e o que as nossas palavras dizem. Às vezes, elas estão incongruentes, né? Eu estou dizendo sim, sim. Você está olhando para a pessoa está dizendo sim, eu acho que sim, né? Aí então, isso é uma série de dicas que o corpo vai dizendo, e quem tem essa percepção vai conseguindo ler antes de ouvir. A gente lê a pessoa antes que a gente ouça. Concorda comigo, Luan? Totalmente. A gente usa muito isso na PNL. Bom, isso que a Angélica falou é fundamental. Uma das habilidades essenciais da PNL é a calibração. A calibração é você simplesmente perceber o não verbal da pessoa, né, e perceber quando ela acessa os estados de pessoa para cada pessoa única. Então, quando a gente vai trabalhar com o cliente, né, e a pessoa acessa a limitação, ela faz um não verbal. A gente tira uma foto mental na nossa mente desse momento que ela acessou a limitação. Depois que a gente faz uma intervenção, pergunta o seguinte: e aí, como que está aquela limitação? Se a pessoa trazer a fisiologia que ela trouxe quando ela estava pensando na limitação, é porque ainda não resolveu. A pessoa pode falar, até falar, não, tá bem legal tudo, mas ela fez a fisiologia associada à limitação, é que inconscientemente ela ainda está acessando aquilo. Agora, quando ela faz a fisiologia do recurso, ou seja, quando a gente faz o recurso com ela, e aí você pergunta, como que está agora aquela limitação? A pessoa traz a fisiologia do recurso, aí a gente sabe que a pessoa mudou. Então a gente vai calibrando a pessoa, né, percebendo a pessoa, para saber se a gente fez um trabalho legal, porque às vezes a pessoa nem se dá conta, é inconsciente, né, se ela resolveu ou não, se ela está acessando aquilo ou não. Né, é muito típico isso. É uma coisa bem importante. A neurociência já diz, né, que a gente só toma conta, só percebe algumas coisas conscientemente meio segundo depois, e aquilo é percebido inconscientemente.
Então, às vezes, a gente está se comunicando com alguém e a pessoa faz uma cara, uma coisa assim, e só depois ela vai começar a ter consciência da emoção que ela sentiu e começar a verbalizar. Só que se a gente percebe isso, a gente já consegue mudar nossa comunicação rapidamente para que a pessoa acesse uma coisa melhor, né? Então, a calibração, ela já traz aquilo que está no inconsciente, né? A não verbal traz aquilo que está no inconsciente da pessoa, né? O Milton Erickson era incrível nisso, né? Ele calibrava as pessoas muito minuciosamente. Já teve casos de alguém, de uma moça chegar no consultório dele e falar, então, essa gravidez aconteceu recentemente, né? Uma coisa que você aceitou, a mulher nem sabia que estava grávida ainda. Tanto que ele conseguia perceber os pequenos sinais, né, que indicavam as informações, e ele era mestre nisso, né? Inclusive, é um dos assuntos fundamentais.